Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você perguntou se a passagem no capítulo 1 da carta aos Filipenses estaria dizendo que não devemos nos importar com a existência das muitas denominações e dos pregadores da prosperidade, contanto que o Evangelho seja pregado. Eu creio que exista uma explicação melhor para esta passagem e para entendê-la é preciso observar o contexto. Ali diz assim: "E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram", isso é Paulo escrevendo, "contribuíram para maior proveito do Evangelho, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. E muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente sem temor. Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e porfia, mas outros de boa vontade. Uns, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente, julgando acrescentar aflição às minhas prisões. Mas outros por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho. Mas que importa, contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento ou em verdade, nisto me regozijo e me regozijarei ainda. Filipenses 1, de 12 a 18. Repare que o assunto aqui não é o que estava sendo pregado, mas como era pregado e com que objetivo. Primeiro, Paulo fala dos benefícios de ter sido preso, pois assim conseguiu evangelizar muitos soldados romanos. Estes se convertiam e passavam a mensagem adiante. Lembre-se de que a guarda pretoriana era a força de elite do exército romano, que tinha contato direto com os oficiais mais elevados e com o imperador. Se você observar como o apóstolo termina sua carta aos Filipenses, você verá o resultado dessa evangelização entre os soldados. Ele escreve assim: "Saudai a todos os santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo vos saúdam, todos os santos vos saúdam, mas principalmente os que são da casa de César, ou família de César." Filipenses 4, 21 a 22. No versículo 21, ele talvez esteja falando dos irmãos que estavam presos com ele, mas no versículo 22 ele menciona os da casa, ou família de César, o imperador romano. Os seus familiares deviam ter sido alcançados por meio desses soldados da guarda pretoriana que se converteram e tinham acesso à família real. Deus tem os seus espalhados, Deus tem o seu povo espalhado pelos mais diferentes postos e profissões, e Ele os utiliza conforme a sua vontade. Isso é maravilhoso. Quando a passagem fala dos que pregam a Cristo por inveja e porfia, mas outros de boa vontade anunciam a Cristo por contenção, não puramente, julgando acrescentar aflição às minhas prisões, isto não quer dizer que eles estivessem pregando mentiras. Eles estavam pregando a verdade que está em Cristo. Eles pregam a Cristo, Paulo fala, só que com segundas intenções e por motivos impuros. Por exemplo, se eu vou a um país onde eu sei que cristãos são perseguidos por pregar o Evangelho, e eu, sendo um incrédulo ali, começo a pregar o Evangelho e a espancar os meus ouvintes, logo estarão achando que todos os que pregam o Evangelho são espancadores. E aí os irmãos sinceros daquele país acabarão perseguidos. Os que pregavam a Cristo, e não uma doutrina, não está falando de uma doutrina, pregavam a Cristo por motivos escusos, tinham por objetivo piorar as condições do aprisionamento de Paulo. Eles faziam algo para que Paulo viesse a sofrer mais. É este o sentido da passagem que leu nessa epístola. Visite respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net. Baixe o aplicativo